Pode me chamar de Mari e no vlog de hoje vocês vão ver a minha rotina de segunda-feira como dona de casa, tentando manter a casa em ordem com o método Fly Lady, com o cronograma semanal e com o bebê de 9 meses. Vou falar também um pouquinho sobre a minha dieta e o que eu tô fazendo para perder 5 quilos depois de 9 meses pós-parto. E tô achando que ficou mais difícil perder peso. Não sei se o metabolismo muda, não sei o que é que funciona. Como é que funciona. Mas tu notou isso? Deixa aqui nos comentários. E também vou falar um pouquinho sobre o meu puerpério e como foi essa questão pra mim do puerpério, da amamentação, do baby blues, da depressão pós-parto. Enfim, como foi pra mim. E é isso, fica aí pra acompanhar. Eu já tinha desistido de postar esse vídeo, porque hoje foi um daqueles dias que eu não tava afim de fazer nada. Se eu pudesse, eu não faria nada o dia inteiro, a não ser existir. E hoje tinha tudo pra ser um dia que eu não iria produzir nada. E no final das contas, eu vivi meu dia, poderia ter vivido de outra forma. Poderia ter vivido esse dia mais contente no Senhor, nas dificuldades também, né? Que é justamente onde a nossa força se aperfeiçoa, que é na fraqueza, nas dificuldades. Mas hoje não foi esse dia, foi um dia que eu vivi sem paciência, descontente e amargurada. Perdão, Senhor. Olha esses cabelinhos aqui, eu não sei mais o que fazer com eles. Não dá nem pra negar que eu tenho um bebê de 9 meses. Você acha que o Brasil pode dar um calote? Vai dar um calote nos próximos anos? Na sua dívida nos próximos 10, 15, 20 anos? Me diga aí nos comentários. Saia. Hoje é segunda, dia de colocar a casa em ordem. É aí na tua casa também, porque aqui na segunda eu preciso colocar tudo em ordem, porque parece que a casa faz assim, vira pro avesso. Se tu é crente e tem o dia do Senhor, o dia do domingo como descanso, provavelmente fica assim também aí, né? Minhas amigas que eu converso sobre isso, elas também falam isso, que na segunda elas precisam colocar tudo em ordem, porque fica uma zona. E aqui em casa não é diferente. Aí minha amiga me perguntou se a mulher que criou o método Fly Lady, se ela era crente. E assim, eu não faço a mínima ideia, mas casa muito bem com quem é crente, porque dia de domingo é justamente o dia de descanso. E aí na segunda, ela chama de bênção do lar, porque você vai literalmente colocar a casa em ordem por causa do domingo. E por isso que eu acho que funciona tão bem. E eu prefiro começar pela cozinha, porque na minha cabeça a cozinha já dá outro ar pra casa, sabe? Aí eu aproveito que essa é a primeira soneca de Agnes pra tentar fazer as coisas que ela não me deixa fazer enquanto tá acordada. Porque eu tenho que estar na vista dela, né? Só que é um dilema, porque eu tenho que passar o aspirador perto do quarto dela. E se eu chegar com um barulho, e se eu ligar de uma vez um barulho alto perto do quarto dela, ela vai acordar. E aí é um dilema, vou passar logo lá ou não, esperar ela acordar, sendo que aí se ela acordar eu não vou poder ficar longe dela, porque eu tenho que estar na vista, e aí é esse dilema. Aí o que é que eu posso fazer? Eu ligo, eu ligo bem longe, e aí vou chegando perto para tentar fazer ela não acordar. Aí para conseguir passar o aspirador e passar pano no quarto dela, eu espero ela acordar enquanto ela tá no berço. Aí eu passo, porque eu aproveito a curiosidade dela. Aí ela fica curiosa, vendo o que é que eu tô fazendo e fica quietinha no berço. Aí para cozinhar só assim agora. Né, mãe? Não é de comer. Eu vou tentar colocar uma tabelinha aqui com as atividades de acordo com o cronograma semanal Fly Lady da segunda-feira. Hoje o almoço vai ser purê, macarrão e carne moída. E eu vou mostrar um pouquinho da minha dieta de hoje, mas se vocês quiserem acompanhar melhor, eu tô postando no TikTok. No último vídeo eu falei sobre a minha dieta, né, que eu não tava conseguindo realmente manter uma dieta certinha, nem ir pra academia direitinho. Mas desde a última semana eu tô tentando manter realmente uma frequência na academia, principalmente na minha dieta, né? Eu quero perder 5 quilos. Nas primeiras semanas, assim, acho que no puerpério ainda, eu perdi 10 quilos, né? E no puerpério realmente é muito mais rápido, porque você tá muito inchada, você tem muito peso ainda de líquido, né? Que você ganha por causa da gestação. E aí você pensa que vai ser rápido, sendo que depois que eu perdi os 15 quilos, porque eu ganhei mais de 20 quilos, né, uns 23 quilos. E aí o que eu notei é que depois que eu perdi os 15 quilos para perder o restante, ficou muito difícil. Porque o que eu antes perdia com muita facilidade, assim, só ajustando a dieta mesmo, eu acho que agora, eu não sei o que é que muda, se o metabolismo da mulher muda,
mas eu achei que ficou bem mais difícil. Porém, semana passada, indo pra academia, eu fui 3 vezes, né, pra academia e fiz cardio 2 vezes na semana. E eu perdi quase 1 quilo, também pode ter sido retenção e tal, mas talvez tivesse só faltando um pouquinho de assiduidade. E falando de puerpério, que fase difícil. É engraçado que a gente realmente só percebe como é difícil quando a gente passa. Eita. Não adianta você dizer que a pessoa tem que aproveitar. Minha prima tá passando pelo puerpério agora, né? Quer dizer, tá terminando já o puerpério dela, mas eu fiquei me lembrando do meu, né? Não adianta você dizer, aproveita porque passa rápido. E assim, às vezes é até chato dizer isso. Tá aí uma coisa que eu não gostava de ouvir. Era pra eu aproveitar, porque eu ficava me perguntando, eu vou aproveitar como? Como que aproveita? Eu só quero que passe rápido. Eu acho que no segundo filho, talvez a gente aproveite melhor, porque a gente já conhece como funciona. Já conhece como funciona, né? A gente já sabe que todas aquelas emoções e tudo mais é por causa dos hormônios. Mas na primeira vez. Ô Agnes, jogando de propósito, velho. Não vou pegar mais. Talvez no segundo filho seja mais fácil da gente perceber a mudança dos hormônios e tal. E tentar aproveitar realmente o máximo. Mas quando é o primeiro puerpério, não tem como. Não tem como a gente dizer pra pessoa aproveitar, porque ela simplesmente só quer que passe rápido. Não são todas as mulheres que passam por isso, mas tem o baby blues, né? Que é como se fosse uma depressão pós-parto, assim, que eu tive. E eu já tive depressão antes, sem ser pós-parto, e eu fiquei com medo de ser uma depressão mesmo de novo, sabe? E quando você nunca passou por isso, você não entende. Você só sabe que você tá bem emotiva, que... E o engraçado é que, na minha vez, assim, no meu puerpério, quando dava mais ou menos 3, 4 horas da tarde, era quando eu sentia mais tristeza, assim. Não era como se fosse uma tristeza, era como se fosse um vazio, assim, eu acho, de... Não sei explicar. Mas você fica muito emotiva. E pra mim era mais realmente nesse período pra noite, assim, era quando eu queria mais chorar. E eu chorava. E foi uma fase muito difícil, mas engraçado que passa, que a gente não percebe muito. Mas o que me ajudou muito nessa fase de puerpério, de baby blues, foi uma vitamina que a médica me passou, porque eu falei pra ela que eu tava bem emotiva e tava bem triste mesmo. Ogestan Blue, se não me engano. E isso me ajudou muito, assim, e foi rápido. Eu lembro que em uma semana, tomando, eu já estava me sentindo bem mais disposta. Aí minha prima também tomou essa vitamina e ela disse que no primeiro dia já sentiu diferença também. Então não foi uma coisa só minha, né? Mas acho que no segundo filho é mais fácil de você aproveitar cada momento. Porque você sabe que passa rápido. Mas no primeiro você só entende que realmente passa muito rápido. Quando já tá grande, assim. Quando já passou dos 3 meses, sabe? Depois de 4, 5 meses você olha e vê o tamanho da criança. Meu Deus, já passou isso tudo tão rápido. Mas no primeiro mês, minha filha, não passa não. Parece 3 anos. E aí não basta ser difícil os hormônios. Não basta ser difícil ter um ser humaninho dependendo de você. Não basta ter um ser humaninho dependendo de você pela primeira vez na sua vida. Aí tem a cicatrização da cirurgia ou do parto normal em si. Tem a amamentação, que pense numa fase difícil. Se fosse talvez distante do puerpério, a amamentação, a dor da amamentação, talvez fosse menos difícil do que realmente é. Mas acontece tudo de uma vez. Aí tem a mudança dos hormônios, tem a cirurgia, no meu caso, né? Tem um ser humaninho pela primeira vez na sua vida que não lhe deixa dormir nem uma hora sequer. Aí tem a dor da amamentação. Pense numa fase difícil. Quem nunca passou por isso não entende. É uma coisa muito mais difícil do que parece. Por mais que pareça realmente muito difícil. É muito mais difícil do que você imagina. E não adianta. Não adianta ninguém lhe dizer é muito difícil, você vai passar por isso, por isso, por isso. Mas se você não passar, só realmente você passando que você vai saber o que a pessoa realmente quis dizer. Sabe aquele versículo de quando você é fraco, que você é forte? É justamente nesse momento que a gente tem que buscar Deus, fortalecer a nossa fé, né?
E era o que eu tentava fazer, assim. Eu lia muito a Bíblia, até para Agnes também. E tentava, quando ficava muito triste, achando que a depressão tinha voltado, assim, era Deus que eu buscava. E é uma fase realmente de você se sentir vulnerável e de fortalecer a sua fé em Deus. E isso faz muita diferença. Que foi? Que foi? Derrubou tudo, foi. Ah, mas purê, não pode bater, tem que peneirar. E não sei o que, por causa do amido, não sei o que lá. Amiga, não tem nenhum jacão aqui, não. Você sabe quanto tempo leva pra peneirar um monte de batata? Aí eu faço sem sal, como eu falei pra vocês no outro vídeo, e pra separar o de Agnes. Não. Eu acho que a maioria de vocês não sabe disso, mas antes de eu engravidar, eu era a louca do skincare. E eu usava muitos produtos mesmo. Aí quando eu engravidei, eu simplesmente não sei se foi interesse ou se foi ânimo mesmo que eu não tinha pra nada. E também eu ficava com medo de usar alguma coisa que eu não podia, e aí eu parei de usar. Inclusive fiquei com algumas manchinhas, principalmente na região do buço, porque eu ia fazer a sobrancelha e fazia o buço também junto, né? E aí eu vinha caminhando no sol e às vezes não colocava protetor. Eu tentava sempre colocar, mas quando faz, aí sai um pouco, né? Aí acabou manchando um pouquinho. Mas eu já acho que já deu uma diminuída. Eu tenho usado agora, eu voltei a usar meus produtinhos, né? Aí eu tenho usado agora só a vitamina C. Aí o que eu tinha aqui antes eu continuo usando, né? Que é esse sérum aqui. A vitamina C se usa de dia, né? Aí eu uso esse aqui à noite e intercalo com ou a niacinamida da Princípia ou o ácido glicólico, que eu tenho até que comprar outro. Mas eu tô usando basicamente isso agora e o protetor solar. Aí esse aqui tá acabando agora. Eu gostei muito dele, inclusive eu acho que esse daqui era o terceiro potinho que eu comprei. E ele dura muito comigo, apesar de eu estar colocando todos os dias. Mas agora ele já tá acabando. Aí eu tô pra comprar, pra testar o da Princípia, que eu provei o da minha irmã. É muito bom. Parece muito com esse, mas deixa a pele mais sequinha. Esse daqui dá um aspecto meio aveludado. Eu sinto, sabe? Que eu gosto bastante. Mas o da Princípio é mais barato e e deixa bem sequinha na pele. Então eu gostei. Aí eu acho que o próximo eu vou comprar o da Princípio. Aí agora a gente reveza aqui em casa, porque graças a Deus a Abner trabalha de casa e dá pra gente revezar pra ir pra academia na hora do almoço dele. Aí ele chegou agora, a Agnes tá tentando dormir e eu vou aproveitar pra ir pra academia. O horário de almoço dele é 2 horas, então dá pra ele ir, fazer o treino dele, voltar. Geralmente a Agnes tira um cochilo na hora do almoço assim, então dá tempo de eu ir e voltar. E às vezes ou ela já acordou ou ela ainda tá cochilando, então dá pra tomar banho tranquilo e tal, almoçar. Aí agora eu vou aproveitar que ela tá dormindo pra estudar umas coisas, pra ler o nosso livro do clube de leitura, que é hoje à noite, que a gente já tá quase terminando. A gente ficou quase um mês sem fazer, mas voltamos semana retrasada. Enfim, a gente tá terminando esse livro. O bom de você ensinar o seu filho a dormir sozinho é que você consegue aproveitar, por exemplo, o momento que eu estaria tentando fazer ela dormir, eu consigo fazer outras coisas.
Às vezes ela demora um pouquinho pra dormir, às vezes ela chora também, a gente vai lá, calma e sai. Às vezes ela fica um pouquinho chorando pra conseguir se aquietar pra dormir. Eu já consigo aproveitar aquele momento que eu estaria botando ela pra dormir e já consigo fazer outra coisa. Sinceramente, eu não consigo imaginar como seria se eu não conseguisse, se eu tivesse que botar ela pra dormir. Agora eu já espero a hora dela dormir, dela ficar com sono pra colocar ela no berço pra conseguir fazer as coisas. Se eu tivesse que passar mais meia hora lá botando ela pra dormir, sinceramente eu não sei se eu conseguia dar conta das outras coisas, né? A gente coloca ela no berço, ela só tem. A única associação de sono que ela tem é realmente a chupeta, mas a chupeta ajuda ela a se acalmar, sabe, para dormir. Então a gente coloca ela no berço com a chupetinha e o paninho dela, com a naninha, né, com a fraldinha, e ela se acalma, vai dormindo sozinha. O primeiro cochilo do dia geralmente é o mais fácil para ela fazer. Aí o segundo já é um pouco mais difícil, mas o terceiro é às vezes é impossível dela fazer, porque ela já tá com muito sono para dormir da noite. Eu não sei explicar, não sei por que é o mais difícil, mas por exemplo, para ela jantar à noite já é mais complicado, porque ela já tá com sono, mas ela tá com fome. Aí é mais fácil dar o leite, porque aí ela já fica mais tranquila. Mas se for dar comida, ela tá com sono, aí tá chata pra comer. E eu já ouvi outras pessoas falando isso também. O que ajuda às vezes é dar um passeio, porque o bebê já fica mais relaxado e tal. Mas nem sempre eu consigo, mas eu preciso tentar fazer mais as coisas sozinha. Hoje é um daqueles dias que eu poderia facilmente não fazer nada, principalmente no quesito academia. Mas nos dias que eu não quero ir, é que eu me lembro que não dá pra viver só de motivação, porque na maioria dos dias você não vai estar motivada pra ir pra academia, principalmente academia. A gente fica esperando motivação, a motivação não vem, a gente não começa, achando que a motivação é um fator principal, mas na verdade, talvez você precise de motivação só para começar. Mas depois que você começar, você vai notar que na maioria dos dias você não tem motivação nenhuma, você só vai por causa da rotina ou do costume. Eu já tinha desistido de postar esse vídeo, porque hoje foi um daqueles dias que eu não estava afim de fazer nada. Se eu pudesse, eu não faria nada o dia inteiro, a não ser existir. A vida não é linear, é um emaranhado assim. Decidi que vou postar mesmo assim, porque é vida real. Mas eu sou mãe, né? Então, assim, eu preciso dar conta de pelo menos, não só a minha filha, mas o meu marido depende de mim para conseguir trabalhar tranquilo. Então, nem sempre a gente tem motivação para fazer, mas a gente precisa criar uma rotina para não precisar da motivação, porque se você começar alguma coisa, na maioria dos dias você não vai ter motivação nenhuma. Hoje foi um dia que eu tava assim, totalmente sem paciência. Apesar de ter começado a gravar, eu meio que desisti, assim. Fiquei, acho que eu não vou postar esse vídeo. Eu tava tão sem paciência que a Agnes acordou e ela ficou chorando, chorando, chorando. E eu coloquei ela no quadrado e fiquei do lado dela, tipo, por que você tá chorando, garota? Tipo, eu tô aqui. Aí e ela chorando e eu querendo simplesmente fazer com que ela parasse de chorar. E a Abner chegou e perguntou, será que ela não tá com fome? Aí eu, meu Deus, ela tá com fome. E era isso, ela só tava com fome, a bichinha. E foi simplesmente pela minha falta de paciência. Porque eu tava tão focada na minha falta de paciência com o choro dela e não pensei em como resolver o problema dela. E aí depois disso, eu fiquei mais impaciente comigo mesma, porque eu sabia que o problema era eu, sabe? Pra piorar o dia, hoje é São João, né? E nesse dia aqui em Recife tem muitos fogos, fogueira em todas as ruas. Graças a Deus aqui não tem fogueira, mas tem muitas próximo daqui, então tá um cheiro de fumaça danado. E carro de som na rua e muitos fogos. E aí a Agnes acorda direto
Ela tá tentando agora dormir. Ela fica acordando direto no susto, chorando porque quer dormir e os fogos acordam ela no susto. Se você é uma pessoa que solta fogos, tenha certeza que Deus vai lhe cobrar isso.